Então, quando o ser humano ele sai de uma forma assim, desenfreada, utilizando recursos naturais, como espécies de árvores e fonte de água, sem pensar no amanhã, a gente acabando com aquela fonte de recurso natural. Porque é uma fonte de recurso, quando a gente está falando de planta, ela é finita. Ela não é infinita. Ela vai em algum momento acabar. Então a gente precisa pensar no consumo consciente. Então eu preciso fazer o que para poder consumir? Eu preciso montar uma rotatividade. Então eu preciso plantar, colher, replantar. Então não é só tirar. Então o Brasil ele veio os portugueses vieram para cá extrair o pau-brasil, não vieram plantar. Então por causa dessa extração, justamente pela sua madeira, pelo pigmento também, ele é avermelhadinho. Então ele gera um pigmento avermelhado que era muito utilizado pela igreja. Então justamente por causa disso era uma matéria orgânica muito procurada. A gente observa aqui no pau-brasil que tem essas cordinhas aqui, que lembra aquela cordinha de Tarzan, mas nada mais é do que uma raiz aérea. E o que é raiz aérea? Quando a planta ela percebe o saguinho, ó, vai ter um monte. Eu avisei. Mas tá doida, né? Raiz. Você chamou são ele, raízes, ó, a gente vai ver um monte. Ele tá Não se querendo, preocupa ele tá não, querendo quando eu entrar. chegar lá dentro vai ter um monte de saguinho. Eles vão vir brincar com vocês, tá certo? Mas não alimentem eles não, porque eles são bem safados. Tô filmando Porque, eles. pessoal, isso aqui, pessoal, é quando a árvore maior, se vocês olharem pra cima, vocês vão perceber que ela é gigantesca. Então, quando a raiz de baixo, ela não tá conseguindo captar tanto o nutriente para a planta, essas raízes aéreas, elas começam a descer para chegar que ele no tá falando pra solo, postar no YouTube. como essa daqui chegou, ó. E quando ela chega, ela vem atrás de recurso natural, dos nutrientes, e ela quando toca o chão, ela vira um caule, tá certo? E ela vai começar a engrossar, engrossar, engrossar. Porque justamente a planta mela tá percebendo que ela tá crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um local que a gente pode perguntar. Vai. Ai, mais um! Ela faz parte da planta maior. Então, ela desceu, ela vai virar um caule, mas ela não vai deixar de ser daquela planta, tá certo? Mas ela vai continuar o processo de reprodução normalmente. Então ela vai gerar fruto, ela vai gerar sementes, tá certo? É super importante. Olha, essa é da minha irmã. Eu não tenho minha garrafa. Aqui. Essa é de Gabriel. Cadê? Aqui, aqui mesmo. Toma, amiga. Laís, dá a mão. Dá a mão, Vitória. Peraí. Bora. Aqui, pessoal, são as formigas do maracujá. Porque o maracujá que a gente vê em casa, então, ele tem várias espécies diferentes. É como se fosse um primo, um irmão, um tio, tá certo? É basicamente isso. As plantas, assim como nós, elas têm umas características diferentes. Mas vamos supor, o tio, irmão da gente, é diferente da gente, mas não é da mesma família. Então acontece a mesma coisa com as plantas. As árvores, elas têm suas diferenças. Aqui no caso, os maracujá, a gente percebe que uma tem uma folha de uma forma, a outra já tem de outra. O fruto já não é grande como aquele maracujá que a gente vê no mercado grande. É um maracujá pequeno, porque é um maracujá silvestre encontrado na natureza. Mas são maracujás. Por isso que ele estava por ali, tá certo? Aqui ao lado, pessoal, a gente vai encontrar as palmeiras, tá certo? Essas palmeiras, elas são muito utilizadas para ornamentação, para embelezar alguns locais. Então, em praça, a gente encontra muito essas palmeiras, tá certo? E é bom que ela faz uma sombra também, ó. Além de ser linda, ó. Ó a folha dela como é linda. Então. Tá vendo? Parece um leque gigante. É bem grandona. Não,
mas com uma cauda de pavão gigante. Sim. Parece que tem uma areinha dentro dela. Mas parece. Essa daqui é a palmeira azul. Ela é linda, né, pessoal? Então, Então, E ela faz uma sombra. dá uma sombra dá uma grande. sombra, né? Palmeira é mais grande. É bom para os animais. Então, aqui acontece a mesma coisa do que acontece lá nos maracujá. Vê, tudo aqui é palmeira, mas como é diferente da outra, a folha dessa é diferente daquela. Então cada uma tem umas características diferentes, tá certo? Isso é normal, isso acontece. E isso é muito legal também, porque são formas que a planta, são adaptações da planta que ela conseguiu para poder alguma dúvida, alguma pergunta. Não. Agora a gente vai pro lado aqui, o jardim africano, e vai conhecer algumas outras espécies, tá certo? Continua aqui. Jardim africano. Calma, É. é o nome do No jardim. jardim africano tem espécies de plantas encontradas lá na África, no continente africano. Que legal! É onde vai sendo. Eu disse a vocês que para ser cultura tinha que ter planta de vários cantos do mundo. É? Então a gente tem. É o de avião? É o jardim. É. E o tem da Arábia? Da Arábia não. Mas tem da Ásia. Da Ásia? Da Ásia? É, Que doido! Laís! é aqui, é aqui. Apaga. Isso por causa das plantinhas, tá certo? Tá E que certo. vai entrar para explicar a vocês, tá bom? Laís, Ó. para de mexer. É só ir olhar. Vou largar esse Peraí, dá assim pra eu poder ver. Pra o baobá, que é essa planta aqui grandona, tá certo? Vê a diferença do baobá. Ele não tem muita folha, né? Diferente daquela lá, que tinha uma folha grandona e dava uma sombra. É. O baobá ó, já não tá com a bola cheia, né? Tá só deixando ainda aqui no sol. Mas por que o baobá é assim? Tá certo? O baobá, ele é no continente, né, africano. E lá é no deserto, tá certo? No deserto do Ilha. Então, assim como os cactos, ele fez aquela adaptação de perder a folhinha e criar o espinho para não perder água. Aqui no baobá, ele faz o mesmo processo. Suas folhas são pequenininhas e ele vai perder pouquíssima água por evapotranspiração. Ele não vai suar. Então, o baobá é muito importante porque quando é encontrado lá em Duílio, é um dos indicadores que tem água no solo. A gente sabe que a gente está aqui no solo, andando, tá tranquilo, tá certo? Mas embaixo, lá embaixo do solo mesmo, pra gente furar, a gente vai encontrar água, porque são chamados os lençóis freáticos, tá certo? Então lá, que é um deserto e é muito difícil ter água, você encontra o baobá, sabe que se cavar o chão, vai encontrar água. Então vê que importante o baobá. E vê o porquê Tá aí ele do não teu tem lado. tanta folha. É justamente a estratégia dele para não perder água. É como se ele fosse aqui, ó, economizando, ó. Não vou gastar todo o meu dinheiro não, ó. Ele é esperto, ele pensa Deixa, no eu amanhã, não sabe o que é, porque irmão. tá certo? Aqui é a rosa, Rosa do deserto. é a rosa do deserto. Ó. Todo mundo já conhece a rosa do Tem uma deserto. florzinha ali. Ela é muito conhecida hoje em dia, justamente por causa da sua beleza. É uma planta que é muito utilizada na ornamentação. Então, geralmente as pessoas querem ter em casa por causa da flor, que é muito linda. Então, a rosa do deserto também vem de lá e é muito Ai, que importante, graças tá a Deus certo? parou o calor. Então, ela tem um grande valor comercial. Então, ela perguntou como é que as plantinhas vêm pra cá. As Também não plantinhas, entendi. elas vêm de várias formas, tá certo? Justamente por uma garrafinha eu vou trazer um monte de semente. Só vim pra cá, eu vou e planto. Aí daí tem que ver, aí pode perguntar. Ele quer falar. Aquilo ali também é a rosa do deserto. É, também é outra rosa do deserto, tá vendo? Vocês têm que começar a analisar as folhagens, ó. Você olha pra folhinha, você começa a ver assim que são parecidas, tá bom? Tio, aquela última folha ali que tá com a rosa também é? É rosa do deserto. Para de balançar, Vitória. É. Pra fazer seca, né? O Caiu pessoal assim. faz, coloca cava assim, né? E começa a plantar esse velório, porque ele vai crescendo. E o pessoal utilizava muito pra verruga. Dizia que esse velório ele tirava a verruga, você quebra e ele vai cair, ó. Tá certo? Mas é basicamente. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. E é o conhecimento popular, né? A gente não Você pode já negar. testou? Então, se tem um monte de gente dizendo não, se tem um monte de gente dizendo, eu acredito. Porque ninguém vai estar dizendo, ó, coloca isso, coloca aquilo, por nada, né? Então, acho que alguém ali testou e viu que dava certo, tá bom? Porque não é de hoje que vem dizendo que a velória ela serve para tirar
a beluga. E muito. Eu já entrei ali já. É top. Perfeito, ainda bem. Uma sombra. Não, a mescla de cheiro. Olha, Essa mescla de cheiro, pessoal, ela é muito importante, ela é muito utilizada pela natura, justamente pelo seu cheiro, como o próprio nome diz, a mescla de cheiro. Aí sabe que a natura, ela usa das plantinhas para fazer uns produtos naturais. Ela é cheia de formiguinha. Essa é uma união de formiga mesmo. Puxa, é cheio de formiga. Então, essa mescla de cheiro, ela é muito utilizada pela natura para fazer alguns porque o produtos cheiro como tá hidratante, algumas outras coisas. Aí, já viu uma planta quando corta assim a planta, aí não sai um pouquinho da água dela? Então, nessa águazinha, ela tem um cheiro meio cítrico, que lembra o cheirinho Como é? do São Jorge. E são da mesma família dessa. Minha avó tem uma dessa. Essa aí faz São Jorge. Deixa elas. Ah, consegui. Na bosta. Você não conseguiu, não. É como se isso aqui fosse uma maternidade Quê? das plantinhas. Uma maternidade das plantinhas. Plantinhas pequenininhas, mudas pequenininhas. A gente vai cuidando. Então, pode ver que é coberto, é um ambiente controlado. Não se pode entrar toda hora, nem todo mundo. Então é tudo, ó. Tem uns aquecedores ali, ó, que vão irrigar, tá certo? O sol não bate direto, tá bom? Porque quando a muda ela é pequena, se eu botar diretamente ao sol, Pera o sol aí, pode ela- queimar a folhinha dela. Então tá bom? Então aí ó, já retira um pouco dos raios solares e o que chega nela não são os raios tão nocivos para ela. De 3 a 4 meses, algumas a 5 meses, tão grandes. Nossa, tu nem A aí gente manda faz pra o minha mãe? transplantio. Não. Quase que direta, mas tem um teladozinho por cima ainda. E daí ele vai crescendo, crescendo. Quando ele bate uma altura ideal, aí daí a gente consegue trazer ele pro lado de fora. E essas árvores que a gente tá fazendo esse trabalho. Vem, Laís. Fila de 2 em 2. Tem que achar o quê? Como é que Um ao tá? lado do outro. No terceiro ano. E eu sei onde Cauane tá. Ali, achei. Deixa. Tá um pombo. Ixi, cala a boca. Mas pelo menos é bem interessante. Oh, que top! Cheio de 1,50. Tem que fazer muita assim pra poder ver. Deixa eu ver esse corpo, cabecinha. Sapucaia de pilão. Pode perguntar. Essa árvore é enorme. Por aqui, ó. Sapucaia. Foi de onde a gente veio. Tá vendo? Essa sapucaia de pilão, É grandona. eu vou explicar. Vou dizer